Olá pessoal, bem-vindo! Vamos resolver mais essa questão. O determinante da matriz é... Então vamos lá, o determinante é a multiplicação entre os termos. Então, quando eu vou nesse sentido, o meu resultado vai ser positivo. Então aqui nós vamos ter seno de 15 graus vezes a cotangente de 15 graus. Menos cosseno de 15 graus vezes a tangente do 15 graus. Aí eu coloquei aqui que para eu poder desenvolver eu tenho que saber quem é cada uma das informações. Em vez de eu trabalhar com o 15 graus aqui, eu vou pôr o 15 só no resultado, no final, quando eu for desenvolver. Bom, o seno é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. A cotangente, ela é o contrário da tangente. A tangente é o cateto oposto pela cateto adjacente, a cotangente é o contrário, é o cateto adjacente pelo cateto oposto. Cateto oposto. Menos cosseno, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. A tangente, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, cortando aqui, né, esse termo eu posso cortar com esse e vai ficar o cateto adjacente sobre hipotenusa menos esse aqui, esse termo eu posso eliminar com esse, porque aqui é uma multiplicação, então nós vamos ter o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o exercício que é o cateto oposto pela hipotenusa, cosseno. Então, ele aqui é o cosseno de 15 graus menos cateto oposto pela hipotenusa, o seno de 15 graus. E aí, pessoal, essa tabelinha, nós não temos o seno de 15 graus e nem o cosseno, então eu posso fazer uma transformação. Eu vou fazer uma transformação procurando o cosseno de 15 graus e outra transformação procurando o seno de 15 graus. O cosseno de 15 graus pode ser escrito da mesma forma que o cosseno de 45 graus menos de 30 graus. Quando a gente desenvolve essa relação matemática aqui, ó, eu posso escrever que o cosseno de 45 graus vezes o cosseno de 30 graus. Por ser cosseno, eu vou inverter esse sinal, mais o seno de 45 graus vezes o seno de 30 graus. Então, vamos lá. Então, eu tenho que trocar, eu tenho que desenvolver essa relação aqui para ficar dessa forma aqui, ó. Então, eu tenho que o cosseno de 45 graus é a raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, mais o seno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes o seno de 30. Então, esses valores estão aqui, ó, são números que estão escritos nessa tabela. Multiplicando a raiz de 2 vezes a raiz de 3, raiz de 6. 2 vezes 2, 4. Mais raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Então, o cosseno de 15 é esse valor aqui, ó. Agora, a gente vai calcular o seno. O seno, eu posso escrever da mesma forma. O seno é a mesma coisa que o seno de 45 menos o seno de 30 graus. Então, aqui, ó, eu vou escrever, ó, seno, a relação do seno é dada por essa forma que eu vou fazer aqui, ó. Seno de 45 vezes o seno de 30 graus vezes o seno de 30, não, vezes o cosseno de 30. Vezes o cosseno de 30. Se é negativo,
No seno, ele continua o sinal que tá. Agora que calculei seno de 45, então na próxima eu vou inverter. Vai ser o seno do 30 graus, vezes cosseno de 30, agora é o cosseno do 45 graus. Então, nós vamos ter que seno de 45, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, menos o seno do 30 graus. Olhando na tabela lá, ó, meio, cosseno de 45 graus. Então, o cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Então, a raiz de 2 vezes raiz de 3, nós vamos ter raiz de 6, 2 vezes 2, 4. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2, 2 vezes 2, 4. Agora, eu vou pegar esses valores e substituir aqui, ó. Quem é o cosseno de 45? Raiz de 6 sobre 4, mais raiz de 2 sobre 4, menos o seno. O seno é raiz de 6 sobre 4, menos raiz de 2 sobre 4. Aí nós vamos tirar aquele número de dentro do parênteses lá. Para tirar de dentro do parênteses, vou fazer esse jogo sinal, vai ficar menos raiz de 6 sobre 4, mais, porque negativo com negativo vira positivo, raiz de 2 sobre 4. Esse que é positivo corta com esse, raiz de 2 com raiz de 2, nós vamos ter 2 raiz de 2 sobre 4. Simplificando, o 4 e o 2 por 2, nós vamos ter que a resposta é raiz de 2 sobre 2, alternativa A.